A REURB surgiu para resolver uma irregularidade que nós temos no Brasil, e não vamos contar o histórico anterior da legislação de 2017, porque é muita gente correndo para resolver esse problema da irregularidade, tá certo? Mas a REURB, além de resolver a irregularidade, gente, para mim, eu acho que foi uma bênção para todos, e uma oportunidade. Ela é oportunidade para as pessoas que estão na área, não têm segurança, não têm documentação, confiaram em muita gente de má fé ou não, ou pessoas que não entendiam de como funciona, de fato, um parcelamento. É, má fé de políticos que ficam lá na tua orelha para poder angariar voto, má fé de gente que quer ganhar a qualquer custo, mas a oportunidade é imensa. A oportunidade, ela faz diferença na minha vida, faz diferença na vida de muitas pessoas da minha família e vai fazer diferença na sua. É só você se empenhar, procurar saber, se inteirar e começar a praticar a REURB. A gente respira a REURB. Gente, a REURB sai pelos poros, sai pelos olhos. Por quê? Porque você imagina você poder levar a essas pessoas que estão há tantos anos no coração do pai, que fala assim: olha, eu tinha a oportunidade de comprar esse terreninho, era o que eu tinha, esse dinheiro, o dinheiro que eu consegui foi esse. E o meu filho? E o meu neto? Será que ele vai ter direito? Ele está todos os dias com a assombração de ser retirado da área, de perder todo o investimento que ele fez de uma vida naquela construção que ele tem. Então, é oportunidade, sim, para quem mora de regularizar a área, mas também é um problema muito sério, gente, porque tem muita gente oportunista que não entrega trabalho, que faz a regularização parecer que é pastel, que é muito fácil, precifica na bacia das almas, não entrega o produto. Para fazer REURB, para a REURB funcionar, eu tenho que ter gente, primeiro, capacitada. Segundo, e talvez mais importante que a capacitação, seja pessoas honestas. Porque todo mundo vai ter medo de pegar uma documentação que você entregou lá e registrar aquilo que você entregou. O cartório vai ficar com medo, porque eles têm a corregedoria no pé. A prefeitura também responde, o Ministério Público, uma série de coisas. Vai responder se fizer uma entrega de uma certidão de regulação fundiária errada ou de área errada, entendeu? Se tem gente que compra terreno regular, vai lá e constrói no terreno do vizinho, que é regularizado, você imagina nesse que são áreas que não têm as medições feitas, ou desmembramento, ou parcelamento feito anteriormente. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: REURB é a melhor saída e única saída que nós temos para a regularidade brasileira. E depois dela, sim, levar a esses moradores dessas áreas o tão desejado planejamento urbano. Coleta de lixo, transporte público, escolas, posto de saúde, dignidade, porque se eu tô lá numa área irregular, eu não consigo nem viajar. Se eu viajar, saio de lá e outra pessoa entrar na minha casa, quem vai provar que aquela casa era minha e não do cara? Esse é o pensamento, esse é o pensamento das pessoas que moram na área. Vou reformar minha casinha, fazer uma pintura, que é tão bom, né? Uma pintura nova, uma cara, lavar a nossa casa, a limpeza, que é a pintura. Como é que eu vou pintar, trabalhar, reformar com uma casa que eu não tenho a segurança que seja minha? Então, profissionais, vamos entender o que é REURB, vamos entender como eu faço a minha parte técnica para auxiliar tanta gente que trabalha sério com REURB, e vamos ser honestos, precificar direito. Você paga para mim o que é justo e eu entrego o que você precisa. As pessoas que moram em área que não são regularizadas, muitas dessas áreas, elas não têm benefícios, elas não têm infraestrutura. Por quê?
porque as prefeituras, os municípios não entendem que aquela área faz parte da sua malha viária. Então, a Sabesp não liga a sua água, porque nós temos núcleos grandes e nós temos núcleos pequenos. A Sabesp não entrega a sua área porque ela entende que você é irregular. Porque como que eu vou levar água para uma pessoa que não existe? Então, quando você regulariza, você tem o direito aos benefícios que as áreas planejadas têm. Você tem o direito de vender a sua casa, você tem direito de financiar usando o documento na sua casa. Você pega a sua casa e pode dar para mim, se você não tiver o que fazer e não precisar dela. Você pode fazer o que você quiser com a sua área. Por quê? Porque ela vai estar no seu nome. Então, a certidão de regularização fundiária é um documento que você pode fazer o que você quiser com a sua casa quando você tiver a certidão de regularização fundiária. Você pode dar para mim, se você não tiver para quem deixar, se você não souber o que fazer com ela. Mas uma coisa eu te digo, você vai ter o seu documento e vai poder dormir tranquilo. A REURB, eu vou dizer o que a REURB fez por mim, que vai fazer para os nossos colegas arquitetos, engenheiros, né, todos os técnicos que desejam trabalhar com REURB. Ela me trouxe um salário fixo, gente. Um profissional autônomo, com muito planejamento, ele consegue tirar um pouquinho só todo mês. A REURB fez com que eu tivesse a tranquilidade de financiar um automóvel. A REURB me trouxe a tranquilidade de poder sonhar com outra casa. A REURB trouxe para mim a oportunidade de me tornar uma pessoa diferenciada no mercado. Se você quer ser diferenciado e não ser mais um, você tem que estudar coisas diferentes. Você tem que ficar fora dessa caixa massiva de tanta gente que acha que trabalhar é só com construção, que quer trabalhar só com decoração, quer trabalhar só com arquitetura de interiores. Não, a REURB abre mais portas e mais oportunidades para todos nós. Olha só, uma coisa bacana para a gente dizer é o seguinte: você não vai pegar o seu diploma de engenharia ou o seu diploma de arquitetura, nesse diploma que você passou 5 anos ali sentado nas cadeiras das faculdades, estudando sem parar, porque a gente tem que estudar para poder passar. Você não vai pendurar na pastelaria. Você não vai pendurar no vidro do seu carro sendo Uber. Você vai pegar o seu diploma e trabalhar com REURB, não é REUBER, é REURB. Venha trabalhar na área. Você vai gostar. Parece complicado, mas só no começo. Então, colegas técnicos, arquitetos, engenheiros, topógrafos, vamos lá. Nós precisamos, quando a gente fala de REURB, nós precisamos entender o que é um projeto de REURB, entender quais são os pontos, os aspectos que eu preciso levantar em determinadas áreas, nos núcleos urbanos informais. Nós precisamos levantar esses pontos, passar eles, traduzir esses pontos nessas informações técnicas, levar para um desenho e traduzir exatamente o que tem naquela área, cada área com a sua particularidade, traduzir isso para o desenho e levar para os profissionais das prefeituras, para os técnicos das prefeituras, para que eles possam fazer a chancela. Olhando para o desenho que vocês têm, eles têm que entender e dizer: olha, tá certinho, essa pessoa fez o que eu necessito. E para isso, gente, a gente tem que ter regra, certo? Então, há muita confusão, tem muita gente muito bem informada, mas é tão complexo, é tão cheio de detalhes vamos chamar esse levantamento, e a tradução dele para o papel, que é o desenho. Gente, lembrem-se que o projeto nada mais é, num todo, do que as informações da realidade que são passadas
através de técnicas para o papel traduzidas no desenho. E esse desenho é a análise que vai ser executada em cima dele. Então, o que nós precisamos? Nós temos que primeiro seguir a 13465 de 2017, os artigos 35 e 36, que vão dizer direitinho o que eles precisam. Mas lá está escrito tudo? Não, gente, não está. Porque você ficou sentado na cadeira da faculdade ou na cadeira técnica tantos anos? Você investiu em você para pegar as informações que tem em determinada lei, que não é só essa, nós temos várias legislações, não só para a REURB, mas também para fazer projetos em geral, traduzir essas leis que são técnicas, e passar para o papel. E nós temos lá que eu preciso fazer o projeto técnico PRF, né, o projeto de regularização fundiária. Esse projeto, o que faz parte dele? Algumas plantas diferentes, alguns projetos diferentes que vão traduzir o que eu tenho no meu núcleo e levar para o nosso profissional que faz essa análise. O primeiro deles, que eu vou chamar de LEPAC, é o levantamento planial altimétrico, cadastral, georreferenciado, que todo mundo fala LEPAC, 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 ninguém sabe nada, todo mundo arregala o olho, vê LEPAC, fica quieto, engole e não sabe que é um levantamento planial altimétrico, cadastral, georreferenciado. Essas são siglas que a gente usa a todo momento, né? Então, o levantamento vou para a área com equipes que podem ser por drones, que os drones hoje são sensacionais para fazer esses levantamentos, e também por equipes por terra com equipamentos suficientemente bons para levantar as características do local, com medições e informações de todas as características que tem essa área, e passam para o LEPAC, tá certo? O LEPAC completo o perímetro ou polígono, com todos os lotes desenhados, todas as sombras das edificações, todas as ruas, as vielas, os efetivos caminhos que possam ter nesse local. Se eu tenho muro, eu tenho que colocar. Se eu tenho tela com mourão, eu tenho que colocar. Eu tenho que identificar tudo que eu tenho, todos os aspectos, e passar para esse levantamento plano altimétrico cadastral já referenciado. E, gente, pelo amor de Deus, não pode ser uma zona. A pessoa que vai olhar a planta, ela tem que enxergar aquilo que você está dizendo. Se eu tenho uma área muito extensa, eu não vou fazer tudo numa prancha só. Eu separo por trechos para a pessoa interpretar, para ela ler direitinho e saber do que você está falando. Se for uma área pequena, uma quadra, beleza, apresento numa planta só. Porque eu já peguei projetos que tem uma área imensa, uma curva de nível em cima da outra, que a gente não enxerga nada, não sabe se são duas, se é uma, não tem dimensão, não tem cota, não tem absolutamente nada, porque tá tudo junto ali, engrugunhado, como dizia a minha avó, tá tudo engrugunhado, você não enxerga. 550 mil tabelas com letras inelegíveis. Então, nós precisamos ter esse discernimento de olhar o que está lá na informação que eu dei no computador, que, como eu disse para vocês, os programas eu posso dar zoom e enxergar, né? Ou como eu disse para vocês, ou como eu digo sempre, né? Eu tenho que enxergar o que eu tenho que explicar. Vou lá para o LEPAC e passo as informações para a pessoa saber do que eu estou dizendo. Mas basta, o LEPAC é só isso? É só isso que eu apresento para a prefeitura? Claro que não! É de extrema importância que eu identifique o perímetro, isole o perímetro, faça o georreferenciamento desse perímetro ou polígono e explique para a pessoa que aquilo simplesmente é o entorno, porque este perímetro vai dizer para mim quem são meus confrontantes, se eu tenho sombra de matrículas, se eu tenho sombra de perímetros de outras áreas sobrepostos, isso que vem escrito em matrículas, se eu tenho sobreposição de matrículas, isso tudo são análises que eu tenho que fazer antes de desenhar para passar a informação para a pessoa da prefeitura. Depois dessas informações, todas com medidas dimensionadas, se a edificação tem 1, 2, 3 pavimentos, a quadra A, tem gente que faz uma salada mista
coloco o perímetro, 1 milhão de lotes, 1 milhão de quadra, que é difícil acompanhar, e você não, a pessoa olha para lá e fala, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Meu Deus, como é que eu vou analisar? Não dá, né, gente? Tem que ser bem explicadinho. Então, depois que eu fiz a perfeição de entregar esta planta bem clara para a pessoa analisar, com as informações todas, já referenciamentos, e seguindo NBR. Eu tenho NBR de desenho, tenho NBR de topografia, que é a 13133. Preciso seguir essas normas para dar clareza para o desenho, para a pessoa entender. Eu não vou cansar de dizer isso para vocês, porque a análise é feita em cima dos desenhos, dos documentos, ainda mais a parte técnica. Vamos um pouco mais à frente. Daí eu tenho uma outra planta, que é o projeto urbanístico. Mas, minha filha, eu já não fiz o LEPAC, eu tenho que fazer urbanístico também? Tem, gente. Você tem que dizer lá se a rua é larga o suficiente para passar 1, 2, 3 carros, se eu tenho área institucional, se eu não tenho área institucional, se eu tenho uma calçada que é passível de se andar perfeitamente na calçada ou não. Essas informações técnicas, apesar de não ser uma informação que vai indeferir seu processo, lembrem-se, eu também faço regularização fundiária de áreas precárias. Precárias que eu digo assim, favela, né? Eu tenho áreas de favela que eu não tenho vias que passem carro, eu tenho vielas ou caminhos que só pedestres andam. E ela também é passível de regularização. Mas eu tenho que identificar, né, gente? Eu tenho que dizer que aquela rua tem 1,20 m, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Se ela é pavimentada, se ela não é pavimentada, se eu tenho água, se eu tenho luz, se eu tenho essa infraestrutura necessária, eu tenho que dizer se a casa, qual é especificamente, se ela é de alvenaria, se ela não é de alvenaria. Então, tudo isso eu vou passar no urbanístico. Eu tenho que dizer quantos metros quadrados eu tenho de vias. Eu tenho que dizer as minhas diversas quadras, qual a metragem das quadras, tá certo? Tem que ter as medidas claras dos lotes. Eu tenho um lote de 5 por 20, de 10 por 30, enfim. Eu preciso dizer com clareza tudo que tem de real na minha área. Por quê? Porque se for uma área S, a prefeitura vai procurar sanar esses problemas urbanísticos que nós identificamos. Se for uma área E, nós vamos ter que verificar, compor com as prefeituras para ver como isso vai ser feito. Você precisa fazer uma interferência urbanística numa área ocupada? Depende. Depende de como está a situação desse núcleo, depende do que a prefeitura entende para aquela área, depende da prefeitura que você está fazendo o levantamento, porque a lei é federal, mas nós temos as leis, decretos municipais que são diferenciados. Cada região pede uma coisa diferente. Então, atentem-se às legislações para fazer esses levantamentos e a entrega, principalmente, desses desenhos, e atentem-se às regrinhas de leitura. Por quê? Para você apresentar o seu trabalho com clareza e esse sim ser aprovado, ser identificado e chegar a contento. E uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês são as confrontações, tá? Eu tenho os confrontantes externos, que são os confrontantes do polígono ou do perímetro, e eu tenho os confrontantes internos, que são os vizinhos dos lotes, tá? Isso são mais alguma. É bastante complexo, tem muita coisa para informar, né? Não vai ser assim rapidamente que eu vou conseguir informar tudo isso para vocês. Mas tá aí, sejam claros naquilo que você querem, nas coisas que vocês querem dizer e querem passar para quem vai te interpretar.